Pessoal, bom, hoje teve reunião do Copom americano que decidiu manter a taxa de juros altas, então a gente vai falar rapidinho aqui sobre isso. Vou passar 2 vídeos que nós já fizemos, que eu explico muito bem como funciona a relação do corte, o aumento da taxa de juros em relação ao mercado de criptomoedas. Então recomendo que todos assistam esse vídeo aqui no canal Fatores Macroeconômicos, que eu falo isso inclusive bem longamente, explicando como que funciona a relação e etc, enfim. E o outro aqui sobre a tempestade perfeita, que é justamente quando a gente estava esperando se seria mantida o corte da taxa de juros. E aqui é importante que eu falo que a tempestade perfeita seria num momento justo de quando vai acontecer essa valorização que acontece pós-halving, junto com o corte da taxa de juros. Então aqui é importante vocês verem a tempestade perfeita para a gente ter um time melhor do que eu prevejo que talvez seja um cenário muito favorável para a gente a partir do final desse ano que vem, tá bom? Então, falei já anteriormente do que aconteceu hoje, né? O Powell falou na reunião do Copom dos Estados Unidos que vai manter a taxa alta. Está aqui na CNN Business que a taxa está sendo mantida, primeira vez em 23 anos, né, que a taxa tem sido mantida durante tanto tempo e tão alta. Isso está acontecendo justamente porque os Estados Unidos não cresceu tanto como esperado e a inflação lá continua alta para os padrões americanos, é claro. Então eu acho que uma decisão assim, por mais que ele inclusive falou na entrevista que eles não sofrem influência política, a gente sabe que sofre sim, é um ano eleitoral, então a gente tem que ter esse entendimento que talvez aqueles 3 cortes que estavam previstos nesse ano, talvez 1 ou 2 podem ser que não aconteçam, podem ser mantidos ou não, enfim, a gente tem que esperar agora o restante desse semestre como um todo, para entender se pode sim, lá no final do ano, na tempestade perfeita, para a gente ter o corte de juros. Eu vou mostrar aqui para vocês o quanto é bom para o mercado cripto quando isso acontece. Para entender mais a fundo como funciona essa relação da taxa de juros do Fed com o mercado cripto, assiste os 2 primeiros vídeos, tá? Que eu passei aí, que está no canal, Fatores Macroeconômicos, a tempestade perfeita. Vou pedir para antes aí dar o curtir, compartilhar o vídeo aí com o pessoal para ajudar aqui no canal, tá? Eu vou deixar sempre que tudo que eu posto aqui eu coloco na descrição, tá bom? Então essa daqui é justamente falando da expectativa que a gente tinha de aumento da economia, que não foi tão grande como esperávamos. Os Estados Unidos quer manter a taxa de juros mais alta para segurar a inflação, para não passar de 3%. Ano eleitoral, obviamente, vou deixar aqui também, faz um resumo melhor do que o Powell falou, ok? E que, pessoal, trouxe um recorte para vocês entenderem como que é o comportamento. Claro que não é a única análise que a gente tem que fazer em relação ao Bitcoin e taxa de juros, porque existem outros fatores externos, que inclusive falo em outro vídeo que é importante, que são os fatores geopolíticos. Porque, claro, se a gente quisesse resumir simplesmente a análise técnica aqui, tá caindo porque tem mais gente vendendo do que comprando. Enfim, a parte fundamental importante, eu sempre falo que a gente tem que operar cripto levando em consideração todos os fatores, né? Enfim, então aqui a gente vai ter ano de 2022, tá? Que a gente pegou aqui de comparação e olha como que tem sido o comportamento do preço do Bitcoin em relação aos aumentos da taxa de juros, tá? Então, assim, isso daqui é uma evidência também que o Fed sobe juros, né? O dinheiro continua caro, o dinheiro não está barato no mercado, o pessoal vai procurar se alocar aí em ativos de menos risco. E como eu falei, sempre falo em todos os vídeos, tem que entender que o Bitcoin, na questão de risco de investimentos, o Bitcoin é risco extremo, então está mais à direita possível. Então sempre que a gente vai ter qualquer tipo de sensibilidade, seja geopolítica ou macroeconômica, muitos investidores vão realocar esse capital que está em extremo risco para ativos que têm mais segurança e menos volatilidade. Fica claro aí o que aconteceu ontem, né, de ontem para hoje, quase 11, 12% aí de oscilação do preço do Bitcoin, justamente porque o mercado estava apreensivo, né, com qual seria a notícia,
Enfim, na hora que saiu, a gente viu que teve... Foi até legal, eu estava com os gráficos abertos no momento da entrevista, né, da coletiva de imprensa do Paulo, e a gente já viu que assim que ele começou a falar, o mercado foi tendo uma recuperação aí bem importante de novo, porque fazia sentido sim que fosse mantido os juros, né, não seria um momento ideal, como eu falei nos vídeos anteriores. Vamos aqui para outro gráfico aqui importante, eu botei aqui o market cap, né, total, tá? Então tá levando em consideração o Bitcoin e todas as criptomoedas. E olha aqui que interessante a questão do market cap quando o dinheiro está barato, tá bom? Então o juro barato, o juro menor, o dinheiro está mais barato, o pessoal vai se alocar em ativos de mais risco, e fica super claro que a partir do momento que a gente teve esse corte de juros gigantesco, né? Olha como que o mercado cripto cresceu, e quem está aí ligado nos vídeos, eu já falo que a gente não pode levar muito em consideração o que acontecia anteriormente, o Bitcoin e o mercado cripto ainda não estava tão maduro, o market cap não era tão grande. Agora, com mais maturidade do Bitcoin, principalmente, e das principais criptomoedas, a gente já consegue ter uma análise ali mais importante para comparar com os ciclos atuais. O que a gente teve aqui, tá, pessoal, na época lá do Covid, né, que quando teve essa queda da taxa de juros enorme, a gente estava com muitos países aí no mundo trabalhando com um juro negativo, então o dinheiro estava muito barato. Isso não vai acontecer tão cedo, tá? A gente tem aí, inclusive, uma guerra que pode acontecer a qualquer momento. Falei em outro vídeo, em fatores geopolíticos. Então, assim, o cenário não é o cenário externo do sistema internacional, do ponto de vista geopolítico e macroeconômico, não é tão vantajoso como a gente teve no período de pandemia, tá? A gente pode perceber que os juros estão com uma tendência aí de se manter elevados enquanto a gente continuar na estagflação. Então, isso daqui é importante, a gente conseguir analisar a market cap em relação à taxa de juros, em relação ao preço do Bitcoin, tá? Com a taxa de juros real de 2 anos. Então, assim, a gente vê novamente inversamente proporcionais. Então, o vídeo de hoje assim, é bem simples, é só para passar para vocês algumas definições que a gente já fez no vídeo de macroeconomia, tempestade perfeita, etc. Então, enquanto a gente tiver ser mantida a taxa de juros no valor que ainda está, a gente ainda não vai ter um cenário tão favorável no sentido do fear and greed, né? O greed está lá no alto, o mercado aí super eufórico. A gente pensa que esse cenário pode acontecer mais para frente aí no final do ano, quando de fato pode sim, depois da definição das eleições americanas, acontecer esse corte de juros, então o dinheiro vai voltar a se tornar barato e o mercado cripto pode ser que volte a crescer de novo, tá bom? Por hoje é só isso daí. Quem gostou, ajuda aí dando like. Valeu!